1084 de 2020, que trata sobre uma demanda excepcional de atribuição de aulas e também fazer uma breve explicação sobre o que compete à CETEC lá no comunicado 10 do Gabinete da Superintendência, tá? A gente vai também dar uma passeada apenas pelo comunicado, pelo memorando número 9 da URH, que fala do pagamento acima de 200 horas, né? A gente vai falar um pouco dele porque, de certa forma, ele está atrelado ao comunicado 10 da Superintendência, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Por motivos óbvios, eu vou ativar o mudo aqui do microfone dos participantes, porque a quantidade de pessoas é muito grande, senão a gente não consegue prosseguir, tá certo? Mas vocês fiquem à vontade no chat para ir fazendo as perguntas e também no e-mail pessoal.supervisão, posteriormente à reunião, se ficar alguma dúvida, tá bom? Inicialmente, eu vou compartilhar a tela aqui com a nossa apresentação. Inicialmente, o Daniel, da equipe de gestão de pessoal, vai fazer algumas considerações do que proporcionou a publicação desses documentos que já foram citados aqui inicialmente, tá certo? Está abrindo aqui a apresentação. Ok, Daniel, você está por aí? Daniel, por favor, ativa o seu microfone, Daniel. Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo o Daniel. Daniel? Marlon? Oi, tô aqui. Guilherme? Tá ouvindo, Daniel? Opa, Agora sim, Daniel. Daniel. Agora sim, Dani. Ok, bom dia a todos. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, por favor, quem não está participando da reunião, deixar o mudo ativo, tá bom? Pela quantidade de pessoas, se a gente abrir o microfone de todo mundo, a gente não consegue apresentar, tá bom? As perguntas podem ser feitas pelo chat ou, se não, pelo e-mail pessoal.supervisão. Acho que o Daniel tá com um problema técnico aí, Daniel. Não estou conseguindo controlar a apresentação. Não tem consegui problema. agora. Consegui já, consegui. Legal. Isso. Vamos que vamos. Conforme já anunciado aí pelo Dário, o objeto de nossa apresentação vem a ser a portaria CETEC 1884, publicada agora no dia 5 de maio. Trata de procedimentos e critérios de atribuição de aulas nas ETECs, nas condições que especifica, para atendimento excepcional de uma demanda. Esse ato normativo vem a ocorrer justamente dentro do chamado regime de excepcionalidade, no qual hoje as administrações públicas encontram-se inseridas. Lembrando inicialmente que, no âmbito do serviço público,
toda excepcionalidade deve se fazer devidamente justificada, assegurando dessa forma a transparência ao ato normativo ou administrativo, bem como assegurando também a legitimidade das ações então tomadas pela autoridade competente. Mas para que possamos melhor compreender esse regime de excepcionalidade e sua dimensão, se faz necessário buscarmos uma visão sistêmica da administração pública, mais particularmente falando do ensino público, dentro desse contexto mundial que vivemos hoje. E, para tanto, abordamos aí, inicialmente, o grande protagonista de toda essa história, o coronavírus, um ser microscópico que foi capaz de parar o mundo todo, como nos afirma aí o grande mestre da área de gestão e negócios, Hidalberto Chiavenato. Coronavírus, o causador, então, da doença denominada pela Organização Mundial da Saúde como Covid-19, que vem a ser a abreviatura de Coronavirus Disease, ou seja, a doença provocada pelo coronavírus, sendo o numeral 19 fazendo alusão ao ano em que essa doença manifestou os seus primeiros casos na China, no final agora de 2019. A despeito de um pequeno universo de pessoas, incluindo autoridades públicas e até chefes de nações, que insistem e relutam em não aceitar, na verdade, o Covid-19 tornou-se uma ameaça mundial, contrariando, inclusive, algumas teses precipitadamente levantadas por alguns especialistas da saúde. Falava-se inicialmente que essa doença focaria mais o idoso, quando na verdade ela já faz, dentre suas vítimas, crianças recém-nascidas, jovens e adolescentes. Mais recentemente, então, defendia-se a tese de que esse vírus não seria assim resistente ao calor, quando na verdade o índice de mortalidade na região da Amazônia vem aumentando, contrariando mais essa tese. E isso tudo aí vem nos causando essa sensação estranha, citada por Hidalberto Chiavenato, né? Uma sensação estranha que nos aborda em dois aspectos, o sociológico e o profissional. Sociológico porque, enquanto seres humanos, criaturas voltadas para a convivência social, nos vemos hoje acuados em nossos redutos domésticos a nos defender de um inimigo de alta periculosidade. E, mais propriamente falando, no aspecto profissional, muito estranho também para nós que nos vemos agora obrigados a rever nossos processos e até mesmo repensar no futuro de nossas organizações. Essa sensação aí no aspecto profissional pesa-nos, inclusive, em particular, como servidores públicos, acostumados a toda uma rotina de trabalho pautada na legalidade dentro de um regime burocrático. A gravidade dessa pandemia se fez aí, então, declarada já no início do ano, quando em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou aí emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização. E passado pouco mais de um mês, já em 11 de março, o Covid-19 ficou caracterizado como uma pandemia. A partir da Segunda Guerra Mundial, o direito internacional vem evoluindo gradativamente, sofrendo aí um grande impulso, principalmente por parte da globalização, que vem aí rompendo barreiras e limitações políticas. E hoje é consenso comum mundial a sobreposição do direito internacional sobre o direito pátrio, principalmente no que diz respeito a questões de direitos humanos. Aí o grande jurista
Valério Mazzuoli, doutor em Direito Internacional, nos lembra que as medidas de cooperação internacional que hoje os países se veem obrigados, são chamados a cooperar na luta contra essa pandemia, trata-se, na verdade, de uma obrigação jurídica decorrente de ordem internacional, visando salvaguardar a saúde humana. Trata-se, em suma, de uma questão mundial de direitos humanos. Afinal de contas, o que está em jogo aí é o direito humano de maior relevância, ou seja, as nossas vidas. Aliás, essa transposição de direito internacional sobre o direito pátrio se faz até mesmo prevista na nossa Constituição Federal. Lá no parágrafo 2º do artigo 5º, ela nos afirma que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cuidar da saúde e assistência pública. E como se não bastasse aí a clareza desse texto constitucional, recentemente tivemos aí uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, numa medida cautelar dentro da ação direta de inconstitucionalidade 6341, quando o seu relator, o ministro Marco Aurélio, nos lembra que a medida provisória 926/2020, editada pelo governo federal, não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, aí temos no âmbito da administração pública um rol de decisões de tomadas políticas e administrativas, e elencamos aí algumas delas que nos dizem mais respeito. A iniciar aí pelo Decreto 64862, que suspendeu as aulas tanto na Secretaria de Educação como no Centro Paula Souza. Seguiu-se aí o Decreto 64864, que implantou a jornada laboral de teletrabalho para os servidores em situações de risco. Em seguida, o Decreto 64879, reconhecendo o estado de calamidade pública no estado de São Paulo. O Decreto 64881, decretando a quarentena. O 64937, tratando aí de medidas de redução de despesas com pessoal e encargos sociais. Como já é sabido, o isolamento social vai refletir ou já está refletindo negativamente na economia do país. Consequentemente, reduz aí os índices de arrecadação tributária, o que dificulta o governo no balanço das contas. Então, é de suma importância a colaboração dos órgãos públicos no sentido de redução de despesas. E vem aí também o Decreto 64967, que estendeu a quarentena até 31 de maio. E no âmbito do Centro Paula Souza, cabe-nos hoje abordar aí a Portaria 1884, como já foi anunciada, em sincronismo aí com o comunicado Coronavírus 10, de 5 de maio de 2020, expedido pelo Gabinete da Superintendência. Para tanto, passo a palavra agora ao companheiro Marlon, que dá prosseguimento à tarefa. Opa, bom dia. Essa mudança de planos, o Dário vai explicar aí a portaria e o comunicado 10. Dário? Olá. Bom, estou recebendo alguns comunicados aí de reunião lotada, mas essa reunião ficará gravada, tá? Então, se alguém convidou pessoas aí, a reunião ficará gravada, tudo bem? No âmbito da ETEC, do Centro Paula Souza, nós tivemos esses dois documentos. O primeiro deles, que vai tratar da atribuição de aulas, atendendo a excepcional demanda. Pessoal, por favor, deixar os microfones fechados. Eu estou em reunião. Já ativei o mudo aqui. Eu também. Falando do comunicado GDS número 10, para que vai servir esse comunicado, né? Ele tratou dos passos, de algumas orientações
para sanar a falta de professores, decorrente de uma dificuldade que as escolas tiveram, pois os contratos, tanto de docentes, servidores em geral, eles ficaram suspensos, né, por um tempo indeterminado. Então, as escolas que estavam prestes a contratar um professor acabaram se deparando com uma situação onde não tinham o professor na sala de aula e algumas vezes aulas em substituição, aulas livres, o professor já estava afastado para exercer outras atividades, às vezes até com HE, e aí a escola ficou nessa situação onde não tinha professor, não tem professor para assumir as aulas, né? Então, o comunicado 10, ele vem dar algumas orientações para as escolas nesse sentido. E aí ele fala que caberá aos diretores das ETECs, a direção das ETECs, alguns passos a serem seguidos, né? Em ordem de prioridade, tá? Então, esses passos eles devem ser seguidos conforme estão aí. A primeira coisa que o diretor vai fazer é identificar aqueles projetos HE que não podem ser desenvolvidos remotamente ou não fazem sentido eles serem desenvolvidos remotamente, tá? A gente pode dar um exemplo como algumas HEs de laboratório. Às vezes o professor que está com HE de laboratório, ele não tem atividades para desenvolver remotamente. O diretor vai fazer o seguinte: se as aulas desse professor, se ele estiver afastado dessas aulas para assumir o laboratório, e essas aulas estiverem sem professor, as HEs elas poderão ser suspensas e o professor retornar para essas aulas durante esse período de quarentena. Caso tenhamos professor substituto, né, para esse coordenador de laboratório, por exemplo, então as atividades desse projeto elas poderão ser alteradas para atender alguma necessidade aí da unidade escolar, tá? Principalmente com relação ao acesso dos professores de forma remota, né? Às vezes o professor tem alguma dificuldade, então esse profissional ele vai poder fazer essa ajuda, o professor. Passando esse item, nós teremos o segundo item, que é permanecendo aulas sem professor, a escola deve divulgar e atribuir as aulas livres ou em substituição de acordo com a portaria CETEC 1884. Essa portaria, os pontos principais dela é que as aulas podem ser atribuídas para serem ministradas de forma remota. Isso significa que o professor, independente da sua situação, da sua posição geográfica, ele poderá atribuir aulas em qualquer unidade escolar, desde que esteja habilitado, desde que as aulas não choquem horário, desde que não exceda o limite da sua carga horária. Lembrando que essas aulas não vão compor carga horária e que, ao encerrar esse período de quarentena, ao retornar às atividades presenciais, essas aulas retornarão para a escola para ela poder concluir o processo de contratação, enfim, aquilo que ela vinha planejando para o primeiro semestre, tá? Na sequência, também a escola vai poder solicitar autorização para lecionar, pensando que na portaria CETEC, na divulgação dessas aulas, a prioridade vai ser sempre para o professor habilitado, mas, de repente, algum professor que não é habilitado e tem condições de ministrar o componente curricular com autorização para lecionar, a escola pode atribuir essa aula para o professor e solicitar essa autorização, tá certo? Passando esse passo, o próximo seria os docentes afastados para o projeto com HE, que não tem substituto. E aí, a direção vai verificar a possibilidade desse professor retornar para a sua aula, mas sem reduzir a quantidade de HEs e nem a quantidade de aulas. Ou seja, ele vai conciliar HE e aula. Pode ser que esse professor se afastou de algumas aulas, mas se ele retornar para essas aulas, ainda não excede o limite de 34 horas aulas semanais, tá certo? Então, esse passo, ele fala isso, o professor conciliar HE e hora-aula. Aqui, na verdade, vai aumentar a questão salarial do professor,
tá? Mas não vai retirar nem as HEs e nem as aulas dele, tá certo? O próximo passo, e esse já faz alusão às deliberações 18, 19, 20, onde o professor ele só pode se afastar para uma função com HE se tiver professor substituto, e nesse caso, passando todos esses passos, se ainda assim permanecer o professor afastado sem substituto, então a direção vai providenciar o retorno desse professor para a aula, tá certo? E como último recurso, a escola utilizaria o pagamento em caráter excepcional acima das 200 horas mensais, nos moldes do comunicado 9, do memorando, 9 de 2020, tá? Esse memorando, ele será utilizado como último recurso. Todos esses passos que estão aí, eles devem ser seguidos de acordo com as orientações do gabinete. E algumas unidades até têm perguntado sobre como faz para mandar essas horas, né? Essas horas elas vão ser encaminhadas numa planilha no mês subsequente às aulas ministradas. Então, as aulas ministradas no mês de maio, elas devem ser encaminhadas até o dia 2 de junho. Aqui eu vou ressaltar uma questão que é muito importante. A escola mantenha o registro de todos os passos que ela fez, que ela teve, até chegar na solicitação do pagamento acima de 200 horas. Fazendo uma remissão, inclusive, aos decretos que o Daniel citou, e um deles é da contenção de despesas, tá? Então, é importante que a escola, se fizer a solicitação do pagamento acima de 200 horas, manter os registros que eles podem ser solicitados para a escola, para ver se ela seguiu esses passos, ou se ela tinha uma outra alternativa para atribuir essas aulas, tá certo? A gente vai falar um pouco da portaria 1884, professor Marlon. Marlon? Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu estava aqui na correria respondendo, inúmeras mensagens, tem várias pessoas tentando entrar aqui na reunião, mas o Teams, ele limita o acesso, né? Até falei com a professora Sabrina agora, deixei uma mensagem para você lá no chat, Dário, também. Mas como o Dário informou, essa reunião fica gravada, né? Aqueles que não conseguirem acesso, com o link, depois vocês vão conseguir ver as nossas orientações aqui, tá? Então, vamos lá. A portaria CETEC 1884/2020, em seu artigo 2º, ela vai trazer algumas orientações e procedimentos, né, para o diretor de ETEC na atribuição das aulas livres ou em substituição que ainda não foram atribuídas. E esse artigo nós podemos aqui dividir ele em 3 etapas. A primeira etapa seria a análise do quadro geral de aulas. A segunda etapa seria a divulgação das aulas. E a terceira etapa, o ato da atribuição de aulas. Então, aqui, no inciso 1 do artigo 2º da portaria 1884/2020, ela vai orientar os diretores da ETEC, né, e aí auxiliado pelo diretor de serviço da área administrativa, a fazer a análise do quadro geral de aulas de sua ETEC, com a finalidade de identificar possíveis aulas livres ou em substituição que ainda não foram atribuídas. E aí a gente faz o link com a fala do Dário, né, com o link lá com o comunicado 10 do GDS, né, análise das aulas dos professores que estão com HE, né, que estão sem professor substituto, e das aulas livres. Feito esse levantamento, a escola, né, o diretor vai então providenciar a divulgação dessas aulas. E aí, para a divulgação, nós orientamos, nesse e-mail, formalizar quais são os componentes que estão disponíveis, qual o status desses componentes, se ele é em substituição ou se ele é livre, e informar também o horário que essas aulas
vão ocorrer, né? O horário e o período que essas aulas vão ocorrer. Assim, o professor, quando receber esse e-mail, ele vai verificar se ele tem ou não condições, né, e disponibilidade para assumir essas aulas, mesmo que remotamente. Então, o diretor, né, o inciso 2, ele vai falar que ele vai divulgar inicialmente para os docentes da sua ETEC, né? E aí, por meio eletrônico, nós recomendamos que seja pelo e-mail @etec, né, dos professores, e concedendo um prazo de 2 dias úteis para a manifestação de interesse. Ocorrido esse prazo, não havendo manifestação, né, por parte dos docentes da ETEC, ou mesmo que haja manifestação de interesse, e mesmo assim ainda exista aulas não atribuídas, o diretor vai, então, encaminhar esse e-mail com aquelas mesmas informações, né, o componente, o status e o horário que essa aula vai ocorrer, encaminhando para os diretores das outras ETECs. Né? E aí a gente pode orientar, né, encaminhar pelo aquele grupo de e-mails lá dos diretores ETEC, copiando também o grupo de e-mails dos diretores de serviço. Vai divulgar essas aulas, concedendo aí um prazo de 3 dias úteis para o docente das outras ETECs, né, responder, né, esse e-mail, manifestar o interesse em ter ou não essa aula atribuída. O diretor da ETEC que receber esse e-mail vai encaminhar, né, esse e-mail de divulgação das aulas disponíveis nas outras ETECs para os professores da sua escola. E aí, da mesma forma, né, recomendamos que seja encaminhado pelo e-mail eletrônico @etec dos professores. Né? Vai informar, então, da existência de aulas disponíveis em outras ETECs e que o professor pode lecionar remotamente. Então, vimos aí que a primeira etapa seria a análise do quadro geral de aulas, a segunda etapa seria a divulgação. Então, a terceira etapa, o artigo 2º, ele vai prever o ato da atribuição propriamente dita, né? Então, nós vemos aí no inciso 5, 6, 7 e 8. Então, quais são os procedimentos que o diretor vai adotar? Ele recebeu a manifestação de interesse dos professores pelas aulas lá, né, que foram divulgadas, que ainda não foram atribuídas. Ele vai verificar inicialmente se esse professor ele está habilitado para lecionar aquele componente, né, em conformidade lá com o CRT, né, com o Catálogo de Requisitos de Titulação para a Docência. Caso haja mais de um docente, né, interessado por aquele mesmo componente curricular e ambos estejam habilitados, né, em conformidade com o CRT, então o diretor vai avaliar a pontuação docente desses professores, né, vai verificar qual tem a melhor classificação docente. Essa classificação eles vão mandar anexo no e-mail quando eles manifestarem interesse. Então, essa aula vai ser atribuída ao docente habilitado e melhor classificado. O diretor vai, então, registrar essa atribuição de aulas no termo de atribuição de aulas diretamente no SIG, né, no Sistema Integrado de Gestão. Após registrada a atribuição, né, salvou a atribuição, o Guilherme daqui a pouco vai explicar mais especificamente como vai ser esse registro no termo de atribuição de aulas. O diretor vai, então, salvar essa atribuição em PDF, recomendamos, né, que seja salvo em PDF, e encaminhe, dando ciência ao docente da atribuição de aula, né, que essa aula foi atribuída e a vigência a partir da data ali que foi atribuído. O artigo 3º, né, depois ele vai explicar como que o docente ele faz a manifestação por essa aula. Então, o artigo 3º ele vai explicando, né, passo a passo, como que o professor pode manifestar interesse pelas aulas que tem disponíveis, né, em outras ETECs ou até mesmo na sua ETEC. Então, ele deve encaminhar um e-mail à ETEC, né, a direção da ETEC, onde tem aula disponível, juntamente com sua pontuação docente vigente, né, em atendimento
ali aos incisos do artigo 2º dessa portaria. O docente, né, o docente ainda pode, mesmo que ele não tenha recebido um e-mail lá da direção, né, mas ele consultou no quadro de aula disponível ali no SIG-RH, né, para todos os docentes do Centro Paula Souza, ele viu que tem uma aula que não está atribuída, né, numa ETEC X, independente da distância, né, conforme aqui a portaria 1884 de 2020. Ele vai, então, mandar um e-mail para a direção da ETEC nas mesmas condições, né, manifestando interesse pelo componente, juntando a esse e-mail, anexando a esse e-mail a sua pontuação vigente. Tudo bem? Então, esses são os procedimentos para atribuição de aulas, né, em conformidade com essa portaria. Agora, o Guilherme ele vai explicar um pouco melhor como que, especificamente, a direção vai fazer os registros no termo de atribuição de aula. Vamos lá, Guilherme. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho aí do artigo 4º, né, dando continuidade na portaria CETEC 1884/2020. De imediato, né, o artigo 4º, né, podemos observar que trata do histórico a ser registrado no Sistema Integrado de Gestão, né, no SIG-RH, onde o diretor de ETEC e o diretor de serviço irão realizar a atribuição de aulas considerando algumas etapas já conhecidas e amplamente realizadas, no decorrer aí do dia a dia da atuação, principalmente do diretor de serviço. Decorrendo a manifestação de interesse do docente aos moldes do artigo 2º e 3º da portaria, conforme o professor Marlon já explicou, será realizado o primeiro passo, que vai consistir em qual finalidade? Duplicar o termo de atribuição de aula aos docentes que já possuem aulas em sua unidade de ensino, ou vai ter que localizar o docente quando advindo de outra unidade de ensino, mas claramente não possui aula atribuída na UE. O segundo passo é atribuir os componentes curriculares, livres ou em substituição, que foram objeto da divulgação e manifestação de interesse do docente, reforçando, conforme estabelece a portaria 1884. E o terceiro passo, de grande importância, é a qual registrar no campo de observação a disposição prevista no parágrafo único do artigo 4º. Vamos ler, ele tem um aspecto muito importante. Parágrafo único do artigo 4º. Os componentes curriculares atribuídos em caráter de excepcionalidade, previsto nesta portaria, terão validade enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais, como excepcional e temporária medida de prevenção de contágio pelo Covid-19. O que eu quero dizer, né? Que dentro do campo de observações deverá constar essa informação para ficar esse registro identificado ao docente de que o procedimento de atribuição desses componentes em caráter de excepcionalidade cumpriu o requisito legal destacado pela portaria CETEC 1884/2020. Eu posso até citar um exemplo básico. Vamos supor que foi disponibilizado um componente de física, base comum nacional, e é da primeira turma, primeiro A, do curso técnico de administração, o ETIM. Então, vai identificar esse componente de física, e vai complementar com o texto legal. Então, componente de física, o componente curricular atribuído em caráter de excepcionalidade previsto na portaria 1884/2020 terá validade enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais, como excepcional e temporária medida de prevenção de contágio pelo Covid-19. Fundamental e de grande importância. Além disso, eu complemento que é importante que seja encaminhado, né, o termo, né, de atribuição em PDF, né, ao docente, para que ele tenha ciência disso, né, encaminhar no e-mail, mesmo e-mail que ele manifestou, né, encaminhou um pedido de manifestação, reforço, né, dentro dos moldes do artigo 2º e 3º, ele vai receber, né, esse documento em PDF. Vamos ao próximo slide. Falar um pouquinho aí do artigo 5º. O artigo 5º, ele já vem com uma informação dentro desse caráter de excepcionalidade, onde a legislação ela vem trazer a seguinte questão, né, que o efeito da atribuição seguirá o
o presente requisito, os componentes curriculares atribuídos em caráter de excepcionalidade previsto nesta portaria não compõem carga horária para fins de manutenção. Tá? Esse é um requisito muito importante previsto na legislação, que está bem elucidado no sentido do seu efeito, né? Pois, uma vez que terminar os efeitos desta portaria, né, cabe ainda ressaltar que a direção de ETEC e o diretor de serviço terão que duplicar o termo de atribuição de aula e excluir os componentes curriculares atribuídos ao docente, reforço, com base nessa legislação. Então, os efeitos desse termo de atribuição de aula dentro desse critério de excepcionalidade não irão compor carga horária para fins de manutenção ao docente. Vou seguindo aqui para o próximo slide. Vamos falar aí um pouquinho sobre o artigo 6, seguindo aí a reta final. O artigo 6, ele já vai tratar de um caráter de vida funcional, vou colocar assim, né? Então, vai caber também à direção da ETEC e ao diretor de serviço analisar a solicitação de interesse do docente e ministrar essas aulas disponíveis, pois não poderá assumir as aulas caso ultrapasse as 34 horas aulas semanais. O Dário até anteriormente, ele citou isso, né? Essa questão de respeitar esse critério legal de 34 horas semanais como requisito essencial, né, dentro do procedimento de atribuição com base nessa portaria. O artigo 6º também prevê ainda outras orientações relacionadas à situação de vida funcional, um acúmulo de cargos e interstício. Prossigo aí a palavra ao professor Dário. Professor Dário? Olá, então, eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas, né, que o pessoal já está mandando. Essa reunião, ela foi para falar um pouco dessa portaria. Vocês perceberam que a portaria, ela atende uma excepcional demanda, que ela é temporária, que quando as atividades retornarem, essa portaria, ela vai deixar de vigorar. E já posso responder aqui algumas perguntas. A gente vai ficar mais ou menos aqui por volta de uns 10 minutos ou 15, respondendo algumas questões que estão aqui. Você pode mandar a sua questão aqui no chat, o que a gente não responder aqui, a gente vai enviar por e-mail a resposta para vocês. E também, quem quiser fazer as perguntas posteriormente, pode enviar pelo e-mail da área, que é o pessoal.supervisão@cps.sp.gov.br, tá? Tem uma pergunta aqui que ela é recorrente. Olha, se o professor ele vai, se ele tem condições de ministrar aula depois que encerrar o período de quarentena, por que não compõe a carga horária, né? Essa atribuição de aulas, essa portaria ela vai ser usada justamente para aquele professor que ele está numa situação, ele tem uma posição regional que o impede de ministrar essas aulas presencialmente, tá? De qualquer forma, como a portaria ela tem um caráter temporário, tudo que for atribuído com base nessa portaria, ela vai deixar de existir. Claro, se esse professor ele tem condições de ministrar essas aulas depois, essas aulas elas vão ser atribuídas com base na deliberação número 23 de 2015 e não na portaria 1884 de 2020, porque essa prevê que as aulas serão atribuídas para o professor que não tem condições de ministrar as aulas presencialmente na escola, tá? Como uma outra pergunta que surgiu aqui, o professor, ele é da minha escola e ele manifestou interesse numa aula livre que eu divulguei. Eu vou atribuir para ele, mas quando acabar o período de quarentena, então ele não vai mais ter essa aula. Olha, se o professor é da sua escola e ele vai ter condições de ministrar essas aulas presencialmente, essas aulas elas serão atribuídas com base na deliberação 23 de 2015 e não pela portaria, tá certo? Então a portaria, a gente reforça, é para ser utilizada para atribuir aulas para aqueles professores que estão longe da escola
e não tem condições de ministrar essas aulas presencialmente, mas que nesse período, como as aulas estão sendo ministradas remotamente, então o professor ele vai ter condições, até que se retorne às atividades presenciais, de assumir esses componentes curriculares, tá certo? Ô, Dário, tem uma pergunta aqui, falando sobre divisão de turmas. Ó, as aulas em divisão de turma sem professor em uma turma pode deixar sem atribuir no SIG RH? Olha, vamos lá. A aula em divisão de turmas, pessoal, ela está regimentada por uma deliberação do gabinete da superintendência. Se o diretor da escola solicitou a divisão de classes em turmas, essa aula ela foi para o quadro de aulas e ela é uma aula livre. Ela não pode deixar de ser atribuída. Então, se o diretor solicitou a divisão, ela está prevista na matriz como aula dividida, então ela deve ser atribuída, tá? É uma aula do quadro de aulas, a aula vai ficar disponível até que um professor manifeste interesse. É claro, é óbvio que se a escola não conseguiu o professor para essa aula, e essa aula é livre, essa aula não está em substituição, essa aula é livre, e o professor que está ministrando essa aula para metade da turma, ele vai ministrar para a turma inteira, a gente vai considerar aí tem que entrar em contato com a área de gestão pedagógica para verificar se essa forma, essa metodologia que foi utilizada para ministrar essas aulas, ela foi suficiente para atender todos os alunos da turma, tá certo? Então, assim, aulas em divisão de classes em turmas, elas são aulas livres. Elas são disponibilizadas no quadro de aulas, elas devem ser oferecidas e atribuídas. Elas não podem ser excluídas sem que sejam seguidos os passos determinados nessa deliberação que trata sobre a divisão de classes em turmas. Tá, tem aqui algumas sugestões, pessoal pedindo para a gente mandar os slides da reunião. Eu acho que a gente pode colocar aqui, né, nos arquivos da reunião, e aí Isso. todos que quiserem podem baixar Certo. os slides. Tem uma outra pergunta aqui, que eu já vi duas perguntas falando sobre isso. Professores que possuem acúmulo de cargo e querem ministrar as aulas. Acho que o Guilherme explicou isso, né? Você quer reforçar, Guilherme? Nesse caso, né, o mesmo critério hoje aplicado, ele deve ser cumprido, deve ser identificado a questão do acúmulo, dentro do respeito da carga horária, né, que o acúmulo permite, né, conforme até a Lei Complementar 1044/2008 estabelece, e não altera nada, não muda nada. Segue esse critério legal, com orientações complementares sobre isso a gente recomenda que possa ser formalizada junto com o RH, alguma dúvida, outra que surgir, né, sobre acúmulo, de uma forma mais específica, mas para fins de atribuição de aula, deve ser respeitado, sim, esses critérios legais de acumulação. Ok. Ô, Dário, tem uma pergunta. Desculpa. Falando sobre como que o professor se manifesta. Ele precisa pedir aquele requerimento de ampliação para o diretor, né, e depois encaminhar lá para a escola que tem ela disponível? Na verdade, assim, quando a aula vai ser divulgada, ela vai ser divulgada com o horário da aula, com o dia, né? Como o professor ele tem que permanecer online no horário da aula, então essa aula vai ser divulgada com horário, né? O horário que a aula deve ser ministrada. E não tem necessidade, não tem previsão nessa portaria para que seja elaborado um documento de pedido, de ampliação, até porque ele não compõe carga horária. Então, basta o professor manifestar seu interesse e registrar que ele tem disponibilidade naquele horário, além dos documentos, né, que ele pode mandar para mostrar que ele está habilitado para o componente curricular. Certo. A ITEC Sapopemba está perguntando se o professor poderá dar as suas aulas e o projeto simultaneamente, sem redução do projeto.
Olha, pode acontecer isso para o professor que retornar, vamos supor, o professor está com HE, ele se afastou das suas aulas, mas se ele retornar para suas aulas, não excede o limite de 34 horas aulas semanais. Então, nesse caso, ele pode retornar para as aulas e continuar com as HEs que ele estava, tá? Mas isso se não exceder o limite de 34 horas, tá certo? Então, vamos supor o professor, ele é coordenador de curso, e ele tem 20 horas aula. Aí ele se afastou de 5 horas aula para assumir 6 horas de coordenação. Isso por causa de horário, por causa de alguma condição dele. Ele se afastou de 5 horas aula e ele tem 20 horas aula, 20 horas aula, ele se afastou de 5 para assumir 6 de coordenação. Olha, se ele voltar para as HEs, vai exceder o limite dele de 34 horas semanais? Não excede. Então, ele retorna para as aulas e continua com as HEs. Perceba que nesse item, se a direção tomar essa decisão, haverá um aumento do salário do professor, porque além dele voltar para as aulas, ele vai ficar com as HEs. Mas isso só poderá acontecer se a carga horária dele comportar, se não tiver conflitos de horário, se a carga horária dele comportar, se ele não tiver problema com a acumulação de cargos e funções, como o professor Guilherme citou, tá certo? Então, poderá acontecer isso, tá? Tem alguns casos que é possível fazer isso. Eu estou olhando aqui no chat, tem várias perguntas sobre acúmulo, né? Eu acho que o Guilherme explicou, e talvez seria importante reforçar que o acúmulo, recomendamos consultar o RH, correto, Dai? Isso, na própria deliberação 23, e assim, pela competência mesmo, né? Isso, acesso a documentos, pelos acessos aos documentos, essa é uma incumbência da unidade de recursos humanos, tá? Então, por isso que a gente não entra muito nesse assunto de acumulação, para que a gente não entre na área deles, né? E eles têm condições de verificar essa documentação e, de acordo com a legislação, dar todas as orientações que a escola precisa, tá certo? Aqui tem uma pergunta falando dos 10% excedentes com relação ao pagamento acima de 200 horas. Esses 10%, né, até aqui de Cotia está perguntando, esses 10% na verdade são 20 horas aula, tá? Então não conta a hora atividade, tudo bem? 10% em cima de 200 horas, tá certo? Então a escola vai poder enviar, após seguir todos aqueles passos lá do comunicado 10, a escola vai poder enviar para cada professor até 20 horas aula acima do limite legal. Tá certo? Isso que quer dizer os 10%, 10% de 200. Certo. E acho que é importante ressaltar, tem várias perguntas aqui falando dessa questão de ultrapassar as 200 horas. Acredito que seria importante falar da portaria 1884/2020 e do comunicado 10, que eles foram criados exatamente para buscar dar esse suporte, né, para as unidades escolares, né, para os diretores de escola, para que esse pagamento excepcional acima de 200 horas seja o último procedimento a ser adotado. Isso, então, Malo. Faço até um link, Malo, desculpa cortar você, com o que o Daniel falou, né, da questão da redução, né, do custo, né, por parte da administração, essa contenção de gastos, né, perdão, viu? Cortei, mas era só isso que eu ia falar mesmo, no sentido de divulgar as aulas, né, o diretor que receber aí o e-mail da outra escola, a gente sabe que é um momento muito atípico que nós estamos vivendo. A nossa caixa de e-mail fica cheia mesmo, enfim. Mas divulgar essas aulas para os outros professores, porque a gente está ajudando tanto aquele diretor que está precisando de um professor para ministrar aquelas aulas, quanto o professor que pode lecionar, né, que pode ministrar aquelas aulas remotamente, nesse período agora. A gente sabe que muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão tendo redução de emprego, e muitos professores vão acabar sendo aquele que vai sustentar a família realmente, né? Então, divulgar as aulas, né, em conformidade com a portaria 1884, verificar as orientações do comunicado 10,
né, que fala que mesmo que não tenha professor habilitado para aquele componente, eu posso verificar a possibilidade de solicitar uma autorização para lecionar. E aí, assim, nós aqui do GEPES, a gente está assim, fazendo mutirão todo dia para não deixar as solicitações de autorização para lecionar pendentes lá. Então, todo dia a gente acessa o SIG, tem alguma autorização, a gente já vai, já analisa. Então, a gente está tendo todo esse cuidado para que as escolas tenham os professores realmente para lecionar todos os componentes. Então, só reforçando isso. Tá? Então, autorização acima das 200, quer dizer, solicitação acima das 200 horas tem que ser realmente a última etapa. A ETEC Escolástica Rosa perguntou assim, olha, tem uma outra pergunta também nesse sentido. Desde o começo do ano eu já tenho aulas livres na minha escola, eu já divulguei para os docentes da minha unidade e eles não se interessaram. Eu tenho que divulgar mais 2 dias essas aulas dentro da minha unidade, não posso já divulgar para outras unidades? Olha, para não contrariar a portaria, você pode fazer o seguinte, divulga para a sua unidade, divulga para fora da sua unidade, mas também faz, durante esses 2 dias, mais uma divulgação interna, para se certificar realmente se não tem ninguém que vai se interessar pelas aulas. Divulga simultaneamente, tá certo? Tanto fora, tanto interna quanto externamente. Se algum professor se manifestar e for interno, você dá preferência para esse professor. Se for externo, você pode atribuir a aula para o professor de outra unidade, tá bom? Perfeito. Já tinha uma pergunta parecida com essa, então já está respondido também. Outra pergunta de Itaquera. Os termos de ampliação serão assinados pela direção do interessado ou apenas atribuiremos com a pontuação docente enviada pelo professor? Atendendo a essa excepcional demanda, todos os e-mails, tanto que a escola mandar com a divulgação das aulas, quanto os e-mails que os professores retornarem, e por isso a gente pede que esses e-mails sejam os e-mails oficiais, @etec, @adm, ou @cps ou @etec, sejam os e-mails oficiais, porque esses serão os registros da manifestação dos docentes e da divulgação das aulas, tá certo? Então, nesse momento, fica inviável a gente ter assinatura dos diretores das unidades, tá bom? Realmente é uma situação emergencial e que a gente precisa do professor em sala de aula. É claro que um professor de outra unidade que esteja distante, que atribuiu aula na sua escola, o coordenador de curso, o coordenador pedagógico, eles farão acompanhamento desse professor, se ele está atuando, se ele está atendendo, se ele está disponibilizando os materiais, se ele está participando. Então, também tem uma previsão na portaria para esses casos, para esse acompanhamento, tá bom? Mas realmente essas assinaturas não serão necessárias nesse momento. A gente recomenda salvar esse documento em PDF e enviar para o professor, do e-mail oficial da escola. Esse será o registro de que as aulas estão atribuídas, tá bom? 2 perguntas aqui que acho que a gente só reforçar, pessoal. Muitas perguntas acima da 200, pagamento excepcional acima das 200 horas. Tem um METEC que perguntou se o SIG permite ultrapassar as 34 aulas. Isso a própria legislação, né, não permite, né, ultrapassar o limite. Perfeito. Então, a atribuição de aula de professor da ETEC nunca pode ultrapassar as 34 aulas, ok? E a outra pergunta em seguida, ela fala, né, que seguir todos os procedimentos, mesmo assim não conseguir. Posso contratar um professor autônomo? Primeiro que para as aulas regulares não podemos contratar professor autônomo, né? Mesmo se fosse em tempos, digamos que normais. E segundo, porque tem um decreto do governador, né, que o Daniel citou lá no início, né, que suspende, né, todos os tipos de contratações. Por isso, reforço, né, a criação da portaria, do comunicado 10, exatamente por conta desse decreto do governador suspendendo todas as contratações. Aqui também tem uma pergunta falando se o HE Outros, né, pro professor responsável por laboratório, também entra nessa exclusão. Bom, a gente vai salientar que a gente não vai excluir HE, tá, gente? Então, assim, foi um pedido até para a gente ter muita cautela
foi um pedido até da superintendência, para a gente ter muita cautela com relação à alteração de salário do professor nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Então, é claro, o que está prevendo a portaria é uma suspensão das HEs caso o professor esteja afastado sem substituto. Então, ele suspende as HEs e retorna para as aulas. A questão salarial dele não fica mantida, certo? Agora, é possível também, caso o professor esteja afastado, não está desenvolvendo atividades remotamente, porque não é possível, né? E tenham professores substitutos nas aulas dele, ele se afastou das aulas e tem substituto, então essas atividades do projeto dele é que serão alteradas. Então, o que ele vai executar de atividades serão alteradas. A escola deve propor novas atividades, encaminhar para a CETEC-HE essa proposta de atividades desse professor. É claro, se o professor tem projeto, ele não está exercendo, ele não pode ficar todo esse tempo ocioso. Ele vai exercer alguma atividade. Se o projeto dele não está sendo executado, a direção poderá alterar as atividades do projeto e encaminhar para a CETEC-HE, que vai analisar e vai autorizar essas novas atividades serem executadas de forma remota, tá bom? Então, a direção só vai suspender a HE do professor que está afastado sem substituto, tá? Aí o pessoal está perguntando aqui, muita pergunta chegou sobre reposição de aulas que ainda não aconteceram. Se pode ser feito ultrapassando o limite ou de 8 horas por dia ou de 34 horas semanais. A gente não recomenda isso, a própria legislação trabalhista já proíbe. Então, a gente recomenda o quê? Que essas reposições, se elas ocorrerem, tá, gente? Se elas ocorrerem, e quando a gente está falando de reposição, eu estou imaginando que essas aulas elas deixaram de ocorrer lá em fevereiro e março, tá certo? Então, se houver reposição, essas reposições elas deverão ocorrer na seguinte condição. Primeira coisa, ela deve ocorrer em acordo com os alunos, para a gente garantir a participação deles nessas reposições. Segunda coisa, ela deve acontecer no contraturno, para que o aluno tenha condições de participar. E terceiro aspecto muito importante, ela deve acontecer de forma sincrônica. Não tem sentido eu fazer uma reposição onde o professor entra lá e deixa uma atividade, tá certo? Eu não posso considerar isso como uma reposição. Então, são 3 itens importantes que devem ser levados em consideração quando a gente falar em reposição de aula. Eu vou emendar aqui uma outra situação que tem sido muito recorrente, a substituição. A substituição de um professor que está ausente, ela faz muito sentido nas atividades presenciais. Ora, o professor faltou, eu tenho uma turma de ETIM lá, 40 alunos efervescendo, e o professor faltou, ele tem 2 aulas seguidas naquela turma. A direção não vai deixar os alunos ociosos 2 aulas. Eles fazem o quê? Eles substituem. Põe um outro professor que esteja disponível, às vezes até o coordenador de curso, altera o seu horário de coordenação e dá aquela aula. Enfim, ali a escola, na atividade presencial, ela dá um jeito para que o aluno não fique ocioso e para que a aula seja ministrada. Isso não faz sentido nas aulas remotas. Eu tenho escola que me perguntou, o professor não está online na hora da aula, eu posso colocar um substituto? Me responda, esse substituto faria o quê? Ele vai entrar lá e vai ficar à disposição dos alunos? Não tem sentido isso. Então, muita cautela nessas aulas em substituição no pagamento dessas aulas. A gente tem que remeter isso àquele decreto de contenção de despesas. Nós temos essa responsabilidade de contenção de despesas. Ela é muito importante. Então, essa aula, o professor não está lá online, dá uma verificada, de repente acabou a energia na casa dele. De repente ele não tem, alguma coisa aconteceu com o equipamento dele e ele vai repor essa aula. Isso pode ser feito, o professor de repente não foi possível ele estar naquele horário, tem que ser verificado para que de repente ele reponha essa aula. É claro que aí você não vai lançar uma falta para o professor,
portanto, essa reposição também não vai ser paga. Isso pode ser feito no dia a dia. Então, muita cautela com relação a essas substituições, a essas reposições que podem ser feitas nesse período, tá certo? Acho que só aqui, talvez para finalizar, né, porque já são 11h03, uma escola que eu estou tentando localizar aqui qual é, mas perguntou se um professor determinado pode ministrar aulas livres. Se nós seguimos todos os trâmites, toda a divulgação, deu prioridade ao professor indeterminado, mesmo assim aquela aula está livre e tem um professor determinado, claro que esse professor determinado pode ministrar aquela aula livre, sem problema nenhum, tá? A gente só tem que lembrar de atender os procedimentos previstos tanto na deliberação 23, né, que regulamenta todo o ato de atribuição de aulas, quanto agora na portaria 1984, né, que trata das aulas remotas, também a mesma coisa, seguir todos os trâmites e só tem um professor determinado, eu posso atribuir essa aula. E de coordenação, o pessoal está perguntando como que eu formalizo a alteração. Basta encaminhar para a CETEC HE, né, Adenilson, Kleber, né, um e-mail, né, Dário? Informando, um memorando, não sei. Isso, um memorando, né? Acho que justificando. Exatamente, para a CETEC HE. Tanto para redução, né? Tanto para redução da HE como a alteração do projeto. Isso. Os mesmos procedimentos que são usados para solicitar HE, você pode fazer para essa redução, tá certo? Se for necessária essa redução. Veja que tem alguns passos lá para serem seguidos antes dessa redução. Se for necessário, tá? Encaminhar para a CETEC HE para que eles façam essa redução. A mesma coisa com relação à alteração das atividades dos projetos HE, se for necessário, também mandar para a CETEC HE para análise. Perfeito. E só reforçando aqui, pessoal, a gente falou, acho que é a terceira vez aqui, qualquer consulta referente à vida funcional, interstício, acúmulo, né, encaminhar para a URH, tá? Tem várias perguntas aqui falando disso, das 11 horas de interstício, de acúmulo, então sempre o RH. E tem uma falando de calendário também, o sábado letivo. Aí, assim, dúvidas pedagógicas pode encaminhar para o GPED. Que é a área de gestão pedagógica. Gestão pedagógica. Que é o e-mail pedagogic.supervisão. Tá certo? Então, pessoal, olha, agradecer imensamente a participação de vocês. Nós não esperávamos que a reunião ia encher, na verdade, o próprio Microsoft Teams, a reunião encheu e não autorizou que entrassem mais pessoas, né? Nós gravamos essa reunião, a gente vai disponibilizar e quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. A gente continua à disposição pelo e-mail e também pela ferramenta Teams. Se alguém quiser chamar para ter uma conversa, fica à vontade, a gente atende, a gente conversa pelo Teams, faz a chamada de vídeo. Se precisar fazer uma reunião para algum caso, entender que seja mais complexo, para explicar, não tem problema, marca, a gente atende também, a nossa equipe atende o diretor, fazendo a reunião, buscando uma solução para o problema que ele estiver enfrentando, e a gente dá o direcionamento. Se não for uma coisa que a gente consiga, que a gente tenha competência para resolver, a gente dá o direcionamento para a escola, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. E a gente continua à disposição pelo e-mail, tá certo? Até logo, tenha um bom trabalho, tenha um bom dia. Abraço. Abraço. Bom dia. Valeu, obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia, obrigado. Até a próxima. Tchau. Bom dia, obrigada. Obrigada, Dário, obrigada a todos. Bom dia, obrigada, Dário, obrigado por ter me colocado na reunião, Mauro. Que bom que eu consegui. Eu estava tentando, não conseguia. Muito obrigada. Tchau. Tá bom. Tchau, Mauro. Tchau, Guilherme. Tchau. Beijão. Tchau. Tchau, muito obrigada. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigada. Tchau, obrigada. Valeu.
Tchau, Muito Marlon. obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Bom Marlon. dia. Tchau. Tchau. Tchau, Sônia. Tchau. Tchau, bom dia, até Curapuru, muito obrigada, até mais. Até. Tchau, Sueli. Tchau, Sônia, beijo. Tchau, querida. Até. ETEC Antônio Revisati e agradecendo. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, Marlon. Tchau. Obrigado, Dário, todo mundo.